Tá, e tu não vai fugir. Qual que é o melhor piloto que tá andando no Brasil agora? Olha, no Brasil... Qual é o tão ligando aí? Ah, não, não é o... É o Luiz. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada. Ô Luiz. Tô aqui em casa, nós estamos fazendo uma entrevista com o Mal aqui. Começando aqui, BRMX Talks com Milton Chumbinho Becker, não podia ser com outra pessoa o primeiro. Chumbinho é a grande inspiração do BRMX, o BRMX praticamente só existe porque existe Chumbinho. E é legal que a entrevista é aqui em Itapiranga, que é a nossa cidade natal, os dois nasceram aqui. Estamos aqui com uma moto lendária aqui, de pano de fundo aqui, na garagem aqui da casa dos pais do Chumbão aqui, dos pais do Prica, dos pais do Elton, né? Quem conhece a família Becker aí. Teu pai e tua mãe trabalhavam na lavoura, assim, plantavam. Plantava de tudo, soja, milho, arroz, feijão. Aqui no interior de Itapiranga, né? Isso, no interior de Itapiranga. E aí depois veio pra cidade. Meu pai, na verdade, ainda no interior, ele começou a trabalhar com transporte, né? De cargas e tal, e aí meu pai vendeu a propriedade no interior e resolveu vir para a cidade e se dedicar só ao transporte. E aí tu veio junto. E quando eu era criança, vi o Chumbinho começando a carreira, porque tu foi campeão em 92, né? Brasileiro primeira vez em 92, né? Eu tinha 7 anos e a gente via tu passar aqui na rua, às vezes tu passava de moto, tinha uma 7 Galo, né? Eu tinha uma 450. Nós passávamos e ficava pedindo pra tu empinar, já era fã já do Chumbo. Trabalhei desde cedo, trabalhei em posto de gasolina e tinha o quê? 14 anos de idade. Assim. E foi lá que o apelido Chumbinho apareceu? Isso, lá que surgiu o apelido de Chumbinho e lá também que surgiu a paixão pelo motociclismo, né? Na verdade, em televisão, lugares assim, não se tinha acesso, né? Eu até hoje fico chateado no Brasil, né? Ele só te oferece um tipo de esporte, né? Então, são tantos esportes que existem, né? Que seria de mim se não fosse o motocross? E eu, por acaso, assim, descobri ele que tinha uns amigos que começaram a saltar atrás do posto ali, né? No barranco e o que é isso? Fiquei tudo assustado. Não, isso é motocross, não sei o que, saltos e tal. Aí me encantou, aí eu fui buscar através de revistas, né? Pra ver o que era, como era. Mas tu nunca ganhou mais que jogador de futebol? Não, quando eu surgi no esporte, o esporte, antes de eu surgir, né, ele deu uma decaída muito grande primeiro, né, e aí depois eu surgi. Né. E aí, tu pegou a fase ruim, então, a fase difícil. Eu peguei uma fase bem difícil, ruim no início, e aí depois o esporte deu uma melhorada boa, né. Isso depende muito das pessoas que estão ali, né? O conhecimento. Gerir os campeonatos e as empresas? Tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento para buscar, para fazer um bom campeonato. Né? Não basta trazer 10, 20 estrangeiros, né? Precisa ter uma série de outras coisas e nada melhor do que as pessoas do meio sabem o que precisa, né? Eu digo que se tivéssemos um esporte com mais direitos para os atletas, né, teríamos um esporte melhor, né? Agora, de repente, você tem um esporte bem organizado, esse esporte aquece a economia, né? E aqueles que trabalham durante a semana podiam estar ali se divertindo no final de semana, né? Que eu acho que é um dos objetivos dos esportes, né? Chumbeira, vamos falar um pouco dessa moto aqui. É a melhor moto que tu já andou na tua vida? Tu andou com todas, né? Eu fui campeão brasileiro com as 4 marcas japonesas, né? É mesmo? Fui campeão brasileiro com as 4 marcas. Olha que legal. A primeira foi... Yamaha. O primeiro título brasileiro foi de Yamaha. O de 92. 92. Que depois a Yamaha ganhou 20 anos depois com o Campano. Ficou essa... Isso. Esses 20 anos. E na verdade eu nem tinha apoio da Yamaha na época, né? Era por tua conta? Era por minha conta. E a moto era 2 anos mais velha. É mesmo? E aí depois eu fui campeão brasileiro pela Honda, depois eu fui pela Suzuki, né? Eu tinha ido para a Argentina, eu corri um ano no campeonato argentino de Kawasaki.
E aí eu retornei para o Brasil. Aí a primeira prova eu até peguei uma moto emprestada, uma Honda e tal. E aí a Suzuki gostou do meu trabalho e tal, me chamou. Né? Ela já tinha mais pilotos, ela tinha Negrete, acho que na época, o Rogério Nogueira também, o Rafael Ramos, tinha vários pilotos. O Elton era da equipe? O Elton entrou depois, né? Ele entrou logo depois. A Suzuki me chamou e, claro, né, nesse primeiro ano eles queriam no motocross que eu andasse de 125. E aí eu fiz o brasileiro de 125, eu fui campeão invicto, ganhei todas as baterias do ano, não foram as etapas, as baterias do ano. Tipo o Carmichael fez lá. Todas elas. Uma, inclusive, 2 baterias em Rondônia, num mesmo dia eu saí de último. Pô, louco. Eu caí na primeira curva, os caras passaram em cima de mim, até desencaixou o óculos, assim. E até fotos na revista até onde eu vou e até onde dá hoje. Aí fui e acabei ganhando a corrida. Esse ano eu fiz o Supercross D 250 e eu perdi o campeonato na última etapa, se eu não me engano, por 1 ponto ou por 2 pontos, foi pro Negrete. E aí acabei perdendo o campeonato. E no ano seguinte eu ganhei por 1 ponto. Ô, louco. Mas eu quero que tu diga, qual que é a melhor moto de todas, então, das 4? Eu nunca tive a oportunidade de competir de KTM, ou Husqvarna, ou enfim, tem outras marcas também, né? Mas eu com as 4 que eu andei, olha, eu te diria que a melhor marca é aquela que te paga. Aquela que te dá a grana, que te viabiliza, na verdade, né? Então, porque todas são boas, né? Você, piloto, tem que adaptar a moto, né? E fazer muitas coisas você tem que mudar, porque uma moto é diferente da outra. Então eu sempre busquei me adaptar, né, para facilitar e andar da maneira que você ganhe velocidade, né? Tu chegou a ser bem pago? Olha, eu sempre tinha o meu preço, né? Muitas vezes eu saí de uma marca onde eu estava para ir para outra justamente porque eu queria ganhar o que eu achava justo, né? Muitas vezes deixei de entrar em alguma fábrica porque não era o valor que eu queria, né? Eu sempre tinha em mente o que eu precisava para ser campeão. Eu preciso de tantas motocicletas, preciso desse dinheiro. E aí muitas vezes, mas isso é muito, não precisa tanta moto, não. Teve anos que eu entrei, né, para algumas fábricas que alguns pilotos tinham uma quantidade de motos, eu tinha outra. Mas não podia comentar, entende? Então, mas eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu precisava, entende? Então, tudo aquilo ali iria ser reutilizado. Você não depende só de vontade para andar mais, né? Depende de uma série de coisas. Uma equipe não é só você dar uma motocicleta, mas tem a motocicleta, tem o mecânico, tem o motorista do caminhão e essa é a equipe. Não, isso não é nada. Isso qualquer um pode te dar. Muitos às vezes acham, pelo valor, não, vou ali pagar mais. Eu já não obrigaria assim. Não é só isso. Não. É importante, mas não só isso. É importante, entende? Mas você não pode ver só o valor. Quando você tem, por exemplo, se eu te der o dinheiro e você não souber buscar as pessoas ou não tem à disposição, entende? Você fica amarrado, né? No Brasil a gente está muito longe ainda disso. No Brasil o que eu vejo assim é que pessoas estão trabalhando, elas saem, entram outros, saem, entram outros. Não tem a continuidade. Isso na verdade é uma história do motocross brasileiro, né? Em vários setores, né? Antes tu estava falando de gestão e tal. O motocross brasileiro ele é muito assim, né? Ele vai bem, e daqui a pouco ele vai mal, e daí ele vai bem de novo, e ele vai mal. Vai muito da administração, né? Aquelas pessoas que administram, né? No caso a entidade. Se ela vai mal, né, a chance de todos ir mal também é grande. E pelo esporte ser tão valor baixo, pobre, o que acontece? Muitos saem do esporte, não ficam no esporte. Sim, não consegue aguentar, porque só amor também não sustenta a família. E ao contrário que muita gente pensa, conhecimento ninguém te tira. Você só acumula, entende? Por exemplo, hoje se eu for andar dentro de uma pista, eu vou tomar pau de todo mundo. Fisicamente tu já não tem mais aquela qualidade, mas tu sabe o que precisa ser feito. Quem deveria manter-me no meio do esporte? O esporte deveria manter-me no meio. Não, como mantém o De Costa. Isso, não me manter, mas porque eu resolvi sair dele, né?
mas manter outros. Mas se te chamam hoje para Chumbo, tenho aqui minha equipe é assim e tal, queria que tu fosse o nosso Roger de Costa, o nosso gestor. Assim, eu não queria começar nada. Começar alguma coisa só você, tem uma estrutura de R$1 milhão por mês, por ano. Aí tu quer montar uma estrutura de 5 milhões, o cara vai dizer, meu Deus, mas pra que isso? Tá me entendendo? Porque tudo envolve dinheiro, né? A vida continua, né? As contas continuam vindo, né? Você precisa viver, pagar as coisas, né? E assim, todo mundo é assim, né? Se o esporte tivesse me aposentado, me dado uma grana que eu não precisasse, eu estaria ali. Podia acabar contribuindo sem precisar cobrar. Sem precisar, mas fora isso, ninguém consegue ficar lá sem, né? E tem algum arrependimento aí, Chumbo, nessa história aí? Foram 30 anos, né, de carreira. Na verdade, dentro foram 35, né? Sempre preocupado com o dia de amanhã, pagar as contas com a questão do motociclismo. Né? Dos 18 aos 53, é isso? Mais ou menos? Na verdade foi antes, né? Foi antes? Começou antes? Eu comecei a andar de moto antes, né? Na verdade, eu tive apoio desde o início, né? De amigos, né? Familiares. Eu trabalhava durante a semana e trabalhava duro. Eu sei. Eu me arrependo, quando eu fui campeão brasileiro em 1992, ao final do ano, eu tive um Dalson de Curitiba, ele me fez um convite para ir para os Estados Unidos e tal, e junto, ele vivia indo para lá. Eu tive a oportunidade de ir, mas hoje você pode achar, meu Deus, eu falo, meu Deus, mas o que eu fiz? Eu fui o primeiro filho a sair de casa, minha mãe já chorou, isso foi pai do céu, foi um problemão. Imagina se eu falo que eu vou para os Estados Unidos. Sair lá trabalhar na roça para ir para os Estados Unidos era uma coisa muito distante, né? Ir para outro país, Deus o livre. Deus o livre, um motorzão desse. Imagina para outro país. Então eu fiquei muito assustado, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que levar minha vida, né? Quando eu saí de casa, meu pai disse assim, você vai pagar suas contas, se vira, você escolheu isso aí. O medo foi muito grande e por isso que um dos motivos que eu acabei não indo, né? Hoje a gente vê, né? Você pode ir para lá e viver do esporte de várias maneiras, né? Sendo um lavador de moto, mecânico, enfim. Isso foi uma coisa que me doeu bastante, sabe? Porque eu sempre fui um cara batalhador, eu não ia medir esforços para vencer, entendeu? Tu acha que em algum momento, assim, no auge falando tecnicamente agora, assim, tu andou em que nível, assim, do Mundial de Motocross, ou do Ama Motocross? Assim, tipo... Nunca gostei de perder, isso a gente sabe. Eu acho que tu beliscava um top 10 aí no Mundial naquela época. Assim, você depende de uma estrutura, né? Você depende de uma estrutura, né? Muitos que fizeram, o Campana já fez Mundial e tal, eles sabem que as pessoas, né, que participam da equipe e tal são... E dentro do Mundial tem um negócio que o Campana também sempre fala, porque ele andou na moto da fábrica, né, da equipe de fábrica, e não andou na moto dele, que ele preparava e tal, e ali ele fala que também tinha muita diferença. Que você acaba às vezes não tendo... A fábrica não vai liberar o equipamento para todo mundo, senão fica fácil, copia. Só daqui uns 5 anos, né? Não fica fácil, vai lá e copia e pronto, né? Tem uma vitória mais louca, assim, da tua carreira, assim, que tu terminou e... tu vibrava em todas as vitórias, né? Mas uma assim que, essa aqui eu ganhei mesmo. Chupa essa manga. Eu tive um ano, na verdade, um ano inteiro, assim, que eu fiquei muito... Foi esse ano dessa moto aqui? Foi um ano bem... que eu tive um acidente, na verdade, 3 acidentes no ano anterior. E eu já tinha uma certa idade também, né? Então... Tu tinha 30 e... Não me lembro quando... porque isso aqui é... 2002. Errou! Não, 36 anos. 36, vai. Tinha bastante idade, mas também, né, relativamente, eu comecei tarde para a época, né? Sim. Então, ainda estava com muita vontade de andar, mas como eu tinha me machucado seguidas vezes, né, no mesmo ano, e acabei não pontuando no ano, aí quando eu fui buscar patrocínio, não tinha patrocínio. Mesmo com toda a história que você já tinha? Mesmo com toda a história. E eu falei, eu vou ganhar. E na 125 ainda?
eu vou ganhar. Não, você tá louco, você ganha. Então eu acabei passando despercebido e aí foi um ano inteiro. E por isso que a moto é toda branca, né? Porque tu não tinha patrocínio, assim. Tipo, hoje ela tá com os teus patrocínios, teus últimos, teu último ano profissional, né? Não eram esses patrocinadores. Eu deixei ela branca em primeiro lugar porque não tinha motocicleta de nenhuma marca branca na época. Então já chamava atenção. Para os patrocinadores que eu tinha, isso era excelente, porque entrava uma moto, que moto é branca é essa? Todo mundo acompanhava a moto branca. Então chamava atenção para os meus patrocinadores, né? Porque não tinha nenhum apoio de fábrica, para que eu ia andar com uma cor amarela, verde ou vermelha, né? Aí ficou, né? Aí muita gente, porque você fez de birra. Não, eu fiz para chamar atenção para os meus patrocinadores, né? Eu sou o quê? Eu sou uma vitrine dentro da pista, então eu preciso aparecer, preciso mostrar aos meus patrocinadores. E foi a maneira que eu achei, né? E só tinha gurizada na 125, assim, a maioria, né? Porque... Era toda molecada nova. As fábricas, eles tinham 3, 4 pilotos, 5 as fábricas. E cada um tinha várias motos, né? Eu tinha só uma moto, porque era a única maneira que eu conseguia viabilizar, né? Mas a minha escolha naquele ano foi para uma cilindrada menor, porque eu fiquei um ano inteiro meio que sem malhar, sem treinar. Então, muscularmente, o cara mais novo recuperaria rápido, mas não no meu caso. Era burrice eu buscar uma moto, né, que exigisse uma musculatura plena, bastante força, entende? Então, numa 125 eu encontrei que não precisaria tanta força, mas eu tive que buscar conhecimento, tudo para que eu pudesse lidar com os mais novinhos, porque os meninos novos têm uma explosão, é porrada de um lado e de outro, entende? Então eu fui me adaptando rapidinho, mas eu fui buscar conhecimento personal, de médico, o que eu faço para isso, o que o moleque tem a mais que o moleque tem explosão a mais, o que eu tenho mais que ele? Resistência, então vamos lá. Então nas primeiras etapas foi bem claro isso, porque chegou na segunda etapa do Brasileiro, acho que o primeiro lugar abriu uns 28 segundos, né? E eu vim. Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos! Passei e abri mais 18, acho, ou 20, não lembro. Eu sei que ainda tomei uma porrada e quebrou o escapamento na frente, a boca do escape fora. Daí eu sabia que ia tomar uma penalização no final, porque a moto estava roncando muito alto. Daí chegou no fim, passei o segundo e continuei acelerando que nem um doido. Ô Chubo, e aí, cara, essa história me desperta assim, porque a gente sabe que tem muita gente que dá uma mexida a mais na moto, que não pode, o motor aumenta uma cilindrada, não sei o quê. Acontece isso? Tipo, tu já precisou disso? Difícil falar, né? Eu nunca usei aumentar a cilindrada. Aumentar a cilindrada não... Entende? Existem outros caminhos que a moto pode ficar muito melhor. Entende? Você aumentar... numa 125, pode aumentar a cilindrada, vai melhorar. Mas se pega um 450, aumentar a cilindrada... Não faz sentido. Faz muito sentido, entende? Eu posso ser rápido com uma moto e você pode pegar ela e não ser. Sim. Aí se pega uma outra, você vai ser mais rápido que eu. Então isso aí, eu tenho tanta coisa. É que as pessoas não precisa infringir a regra. Não precisa. Pessoas que caminham para esse lado nunca vão ser profissionais de verdade, porque... Uma brincadeira, assim, tu responde sim ou nem a pau. Já deixou alguém ganhar de ti? Já deu uma aliviada, assim, pra... Não lembro. E teu irmão, Elton, teu irmão Prica? Rapaz, isso aí é uma corridinha de TR, né? Acho que foi o Prica, né? Deixou o Prica ganhar. Acho que foi, não sei como é que foi bem a história. É que são tantas as corridas, as histórias. Eu sei que o Elton deixou eu ganhar uma vez uma corrida. Nós estávamos numa decisão de campeonato, né? Eu não lembro de ter deixado ele ganhar alguma corrida de decisão também. E o Elton fez tipo o Rubinho pro Schumacher, assim, liderou e depois te deu o cantinho. Vai. Isso. Pensou em voltar a andar nesse ano aí que tu tá sem competir, se aposentou? Eu pensei muitas vezes em voltar. O problema agora é coragem e, na verdade, os caminhos não deixam, né? Tu tá paradão, né? Paradão de tudo, só... Nem com essa aqui não tá andando?
Nem com essa aí. Pra falar a verdade, eu dei aquela voltinha na prova de Joinville, naquela volta de apresentação, que junto só. Quis abandonar a carreira quando lá no meio lá ficou difícil demais. Pensei em abandonar? Nenhuma vez. Achou que perdeu alguma corrida injustamente? Acho que perdi. Injustamente. Consegue lembrar alguma? Acho que foi até aquela final de 96, né? A final de 96, não sei se diria injustamente, foi em 96 que eu perdi o campeonato, inclusive, né? Porque eu tomei uma porrada na largada, né? E saí de último, né? Já ganhou alguma corrida injustamente? Tu achou assim, puta, não merecia ganhar? Não, eu acho que não, porque todas foram batalhadas. Todas foram batalhadas, aí tu tenta lembrar, sabe? Porque alguma prova, talvez eu tenha herdado uma prova assim, que eu vinha numa tocada que eu não iria ganhar, que o cara errou, isso com certeza aconteceu. Agora uma outra brincadeira que é, eu vou falar o nome da pessoa, a maioria é piloto, e tu diz se tu dá o bloco ou se tu alivia, deixa passar. Começa com o Cássio Garcia. A história... Deu vontade de dar um bloco, eu acho. A vontade minha é de bloquear todos, esse sou eu. Porque é que nem eu falei, eu não gosto de perder, então piloto eu bloqueio todos. Porque a gente não deixa nenhum ganhar, né? Vai acabar, não, mas tem um aqui que eu acho que tu não dá o bloco, que é o Elton Becker, teu irmão. Ah, esse eu deixo passar. Mas eu vou fazer os outros, vamos lá. Eduardo Sasaki. Ah, bloqueio, corrida e pode ter certeza, piloto, que é piloto, ele bloqueia todo. Tanto de Pocorolo. Bloqueio, e foi muito bloqueado por ele. Jorge Negrete. Bloqueio. Ele é... Uau. Na verdade, eu tive amizade com todos, né? Com Sasaki, com Negrete, com todos. Eu nunca tive problema com o Cássio, nunca tive problema com ninguém. Entende? Até porque eu sempre andei uma tocada mais tranquila, eu usei pouco bloco, né? Mas se a questão é ganhar, bloquezinho assim. Mas rolou alguma, assim, porque até hoje em dia dá pra ver assim que tem pilotos que criaram um atrito. Vou falar aqui do Campano e do Jetro, por exemplo, que na atualidade estão disputando a MX1. E tu vê que eles têm um atrito, assim, que eles não sentam para conversar durante uma etapa, assim. Contigo era assim também? Olha, eu nunca tive problema com nenhum piloto assim de bater boca, de brigar. Nunca tive. Sempre fui mais quietão no meio, na minha. Muita gente achava que às vezes, porque o cara é bolsonaro. Não, eu era meio índio mesmo, criado da roça. Quando eu vi as primeiras corridas, nem eu acreditava que estava fazendo aquilo tudo, entende? Então eu gostava muito de me concentrar, de gastar todo o meu tempo para aquelas horas, para que nada saísse errado. Eu gostava de participar da mecânica, de tudo, para que nada saísse errado. Eu sabia que aquelas horas eram fundamentais, né? Maior piloto que tu já viu competir? Assim, que eu acompanhei, eu diria assim, de Supercross, McGrath. Uma tocada suave, sabe? Todos os títulos que ele andava muito fácil, e uma tocada rápida no Supercross. No motocross, Carmichael era um fenômeno. Eu diria que no motocross, nível AMA, era o Carmichael e Mundial Everett, né? Sabe? Que é o melhor piloto hoje? O Cairoli, né? Contando uma história assim... É um fenômeno. Isso é consistente, né? Porque um ano tá ali, daí às vezes tem um acidente, diminui, daí a pouco ele ressurge, né? Ele já tem também mais idade. Mas um cara rápido hoje é o Hurlings, né? Hurlings tá rápido. E no AMA tem alguém assim que é destaque? No AMA eu gosto bastante, uma pena que sofreu a lesão ali, o Roxy, né? Duas seguidas, né? Forte, né? Tá, e tu não vai fugir. Qual que é o melhor piloto que tá andando no Brasil agora? Olha, no Brasil, eu tô gostando assim da tocada do Hector. O bicho tem amanhã, né?
Tô gostando da tocada do Hector. Eu não tenho acompanhado muito o brasileiro esse ano. Me afastei um pouco justamente para dar uma acalmada. O vício tava muito viciado. Mas as provas que eu vi, o Hector tá bem, né? E o Campano tá bem também, o Jetro ali, né? Acho que os 4 primeiros ali estão um degrauzinho. O português também. Paulo, né? Estão um dente na frente, né? Pra chegar ali precisa ter chegar junto com eles, tem que fazer um trabalhinho já diferenciado. O Jean que deu uma quietada, assim, né? Ele vinha muito bem, né? Em 2015 ali, que ele brigou com o Campano, né? Depois ele deu uma... Mas, de repente, ele acha o caminho esse potencial, ele sabe que já tem. Conhecimento até ele tem os caminhos, às vezes a gente demora, né? Às vezes a gente acha que vai ser esse ano e não é, e acaba demorando a acontecer, às vezes. E no futuro, assim, tu vê alguém aí do Brasil, aí, o brasileiro, que tem chance de ganhar vamos investir nesse guri aqui, que ele... Na verdade, assim, como eu tenho acompanhado menos o esporte, eu não tenho cuidado muito de todas as categorias, acompanhado mais como eu vinha acompanhando. Antes eu vinha acompanhando categoria 60, 80, né, a Júnior, você acaba conversando com um, conversando com o outro, tendo mais contato, mas tendo menos contato e acabam... Precisaria ter mais gente andando, eu acho. Sim, para ter mais possibilidade de descobrir talento. Isso. É isso aí, Chumbeiro. Obrigado aí. Além da conta.